que foi o que eu fiz com amor e... né? Bom, hoje a minha lição vai ser especial. Vou falar sobre o apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo, mentor espiritual do lar da família universal do Dr. Paulo Toledo Machado e doutora Elza Mazzonetto. Nos fins do século passado, na pequena cidade de Sacramento, em Minas Gerais, mal despontava para o progresso a estação da estrada de ferro da Mugiana, a estação do Cipó, como era conhecida a distância de 14 quilômetros do centro. Para cidadão embarcar em um trem com destino a Franca e a Uberaba, era, pois, obrigado antes fazer uma viagem a cavalo que durava horas. As ruas de Sacramento eram de terra e à noite só algumas esquinas possuíam lampiões. Nas residências bem construídas era usado lampião a carbureto e nas casas humildes lanternas de querosene ou vela. Foi nesse ambiente humilde que nasceu, no dia 1º de maio de 1880, Eurípides Barçanufo. Nasceu, pois, no dia do trabalho, o missionário. Foram seus pais Hermógenes Ernesto Araújo e Jerônimo Pereira Almeida. O pai, conhecido pelo apelido de seu Mojico, e a mãe, Dona Meca. Casados em 1875, procriaram 15 filhos. Eurípides Barçanufo foi o terceiro, com exceção de Heródoto, todos atingiram a idade adulta. São eles por ordem cronológica: Maria Neumísia, Elógio Natal, Eurípides Barçanufo, Neufrida Demacília, Adolfo Valdir, Eurípides Milton, Ercília Dylan, Idalides Milan, Eurípides Irani, Heródoto, Edith Irani, e Hamilton Wilson e Valderville William, 7 homens e 8 mulheres. O pitoresco do fato do seu Mojico não ter posto nos filhos seu sobrenome e nem de sua esposa. Essas palavras complicações para os demais. Fiz isso por cautela. Realmente, Eurípides, mais tarde, tornou-se um médium notável e seus irmãos nada sofreram e, obstante, acrescentamos o processo ruidoso de que moveu-se contra Eurípides. Seu Mojico e Dona Meca eram católicos com toda a população de Sacramento. Assim, todos os filhos foram batizados na antiga matriz pelo padre Manuel Rodrigues Paixão. Não foi feliz a infância de Eurípides. Certamente, quando criança, poucas vezes sorriu. Brinquedos de loja, ainda que baratos, jamais ele ganhara. As roupas eram escassas, não possuíam sapatos. Seus pais mal podiam comprar-lhe um par de chinelos. Além de muito pobre, seu Mojico e Dona Meca não gozavam de boa saúde. Ele sofria de mal de beriberi e ela de ataques nervosos. Bastava uma notícia desagradável, uma emoção mais forte, Dona Meca, pálida, caía desmaiada. Eurípides, quando criança, passou a sofrer de maleita. Vida difícil dessa época. Seu Mojico morava perto da estação, na estrada de ferro, e conseguia um cargo de gerente no armazém de secos e molhados. Porém, o ordenado era pequeno e dificuldades continuavam. O menino Eurípides, com 6 anos, começou a ajudar o pai quase da altura do balcão, atendia os fregueses para fazer embrulhos e, às vezes, podia ser visto em frente da estação, mesmo nos dias de chuva, com os pés descalços,
tomando conta de cavalos e bestas de carga ou carregando pequenas malas de viajantes comerciais. Recebiam trocado de moedas de cobre que eram colocadas noitinha nas mãos de Dona Meca. E para a senhora mamãe, até que um dia, seu Mojico, mais uma vez, transferiu a família para o centro de Sacramento com as economias e auxílio de bons amigos, adquiriu uma loja de fazendas e miudezas, e, em geral, qual o nome de Casa Mojico, de construção antiga, servia de loja-residência. Eurípides, com 6 anos, aprendeu as primeiras letras na escola pública dirigida pelo professor Joaquim Araújo Melo Júnior, seu Tatinho. Era também maestro da banda da cidade. Com ele aprendeu a ler e fazer contas. Em seguida, ingressou no Colégio Miranda de Sacramento, não oferecia possibilidades maiores. Juventude estudiosa, Eurípides, desejoso de progredir, aventou a ideia de matricular-se num colégio em São Paulo, em São Sebastião, no Rio de Janeiro. Seu pai, Mojico, aceitou a ideia, mas Dona Meca, só de pensar de separar-se do filho amado, teve um ataque nervoso e perdeu os sentidos. Eurípides continuou em Sacramento, estudando nas condições de autodidata. Possuidor de uma vontade férrea e inteligentíssimo, com o auxílio do mestre Inácio Martins de Melo, denominou o idioma francês falando-o com desenvoltura. Eurípides só uma vez visitou o Rio de Janeiro com seu pai, de onde trouxera livros e tinha a intuição de matricular-se na Faculdade de Medicina, mas nunca mais saiu de Sacramento. Sua cultura avolumava-se, mesmo porque as mais importantes obras publicadas em qualquer língua eram traduzidas para o francês, e Eurípides recebia pela reembolso postal das melhores livrarias do Rio de Janeiro, graças à compreensão e ajuda monetária de seu pai, um homem progressista. Seu Mojico regozijava-se com a cultura do filho e acabou por entregar a educação dos seus outros filhos, mesmo os mais velhos, aos cuidados do próprio Eurípides. Confiou-lhe também as escrituras comerciais de suas 2 lojas. Uma ficava em de Sacramento, onde Eurípides de vez se dirigia toda quinta-feira a cavalo. Esse cargo contador ocupou Eurípides até o seu desencarne, percebendo de seu pai o salário anual de 1.500 em dinheiro que jamais gastou apenas consigo próprio. Jovem ainda, preocupado com a distribuir a cultura ao povo, influenciado pela leitura de peças teatrais, fundou um grupo teatral em Sacramento. E na adolescência, Eurípides viveu assim, dentro de um clima sadio, jamais participou de ruidosa boemia dos jovens, nunca fumou, jamais experimentou bebidas alcoólicas. Fora a inteligência e a responsabilidade na formação de seus irmãos, Eurípides também era muito religioso e, aos domingos, ajudava o padre Paixão na parte litúrgica de distribuir palavras de fé aos familiares paupérrimos, e a maior parte do salário que recebia do pai, espírito evoluído, afeiçoado de todas, exclusive aos animais, pássaros. Para se ter uma ideia da sensibilidade afetiva, o jovem tinha um belo pássaro, um mutum,
muito manso, que vivia solto no quintal, e um dia voando para o quintal do coronel José Afonso Almeida, que matou com um tiro e o comeu. Mais tarde, sabendo que o passo era de Eurípides, foi pedir desculpas e Eurípides recebeu a notícia com lágrimas nos olhos. Eurípides nunca faltou a um compromisso, era escravo de Régio. Nas reuniões, era o primeiro a chegar. Seu tratamento com o próximo sempre foi de maior dignidade. Brancos, negros, homens, eram mais tratados todos como senhores e senhora, inclusive seus irmãos e alunos. Essa dignidade transparecia em seu modo de trajar. Usava sobrecasaca que lhe descia até os joelhos, colarinho alto engomado, gravata borboleta, chapéu coco, roupas que suas irmãs Eurídice e Maria Neumísia mantinham sempre muito limpas. Eram constantemente vistos com seu guarda-chuva, sua personalidade admirável. Nunca abriu o guarda-chuva se ao seu lado estivesse um amigo desprevenido, a fim de ficar em situação privilegiada. Moço culto, educado, parentes vez ou outra falavam-lhe sobre casamento com um sorriso nos lábios. Ele respondia: casar? Não posso. Estou casado com a pobreza. Entre as moças que sonhavam casar com Eurípides, destacava-se Maria Gonçalves dos Santos, com 16 anos de idade, sua aluna brilhante. Mais tarde, ela faria parte do corpo de professores do Colégio Allan Kardec. Certa vez, durante a aula, Eurípides captou-lhe o pensamento e disse: Senhorita Maria Gonçalves, não convém pensar em casamento. Eu desencarnarei solteiro e a senhorita também. Não continue, pois, com essas divagações românticas. E a profecia cumpriu-se. Desencarnaram ambos solteiros. Ele já havia contraído compromisso com a pobreza em Sacramento e, antes de completar 20 anos, fora cofundador da Irmandade São Vicente de Paula, com o objetivo de beneficiar os pobres. Com 18 anos, tinha montado em sua residência uma pequena farmácia homeopática a fim de curar os enfermos dos arredores da cidade, que viviam em casebres miseráveis. A título de curiosidade, o primeiro livro de homeopatia lido por Eurípides tomara emprestado da senhora Mariana Carvalho foi aquele. Montou uma pequena farmácia. A primeira pessoa atendida foi uma menina, a Devita, estava com tifo, desenganada pelos médicos. Ele a curou e, mais tarde, ela veio a casar-se e Eurípides fez-lhe o parto. Suas visitas diárias a famílias eram evidentes, sintomas de que breve Eurípides iria revelar-se médium curador. Eurípides fez-se professor de francês, geografia, amado pelo povo. Foi ele solicitado pelos velhos políticos para ser vereador. Eurípides, sempre amável, recusava os políticos, exaltados e intrigados, e de ódio e vingança, não iria ocasionar um bem-estar a ele. O pai participava ativamente da vida política. Insistia para que Eurípides se tornasse líder político. Não nasci para ser político, meu pai. Minha mente está dirigida bem
um outro sentido. Meu coração está voltado para os pobres e infelizes. Brigas políticas, me sinto mal. Tanto que o pai pediu que, em 1902, tornou-se vereador da Câmara Municipal de Sacramento. Eurípides agora ocupava 4 postos de muita responsabilidade. Um de jornalista, de vereador, professor, secretário da Irmandade de São Vicente de Paula. Ele estava com 22 anos, sua vida ficaria assim até os 25 anos. Nesse ritmo, pois em 1905, em que a espiritualidade lhe marcara encontro com a doutrina espírita, Mariano da Cunha fazia suas viagens periódicas a Sacramento. Hospedava-se na casa do irmão, da irmã, fato grande a alegria para Eurípides, muito amigo do tio senhor. O moço pedia para a mãe que arrumasse uma cama no quarto dele e Eurípides queria anular as ideias do tio que diziam das sessões em Santa Maria. Não entendia como pessoas tão honestas e equilibradas, apesar de incultas, como o tio senhor e a madrinha Sana, outros tios empenharam-se tanto na difusão da doutrina do demônio. As primeiras investidas do sobrinho mostrou-se sóbrio. Para que falar ainda com Eurípides? Ouvi-lo e as outros médios em Santa Maria, ali sob a ação benfazeja de espíritos protetores, se elucidariam tantos assuntos que normalmente lhes seria impossível fazê-lo. O que não posso explicar-te a você, este livro vai fazer parte por mim. Eurípides tomou o volume e abriu, e na primeira página era o tocante dedicatória do autor, o filósofo francês Leon Denis. E o senhor, como estava cansado, e o tio dormia e acordava, e ele estava lendo. Quando foi de manhã, Eurípides brindou o coração do tio. Com alegre exclamação, muito obrigada, meu tio. Isto é um monumento. Ele leu a obra daquela noite, 334 páginas. O livro trazia o título Depois da Morte. Avisou a mãe e foi ler o livro novamente no alto da cidadezinha, seu retiro predileto para leituras queridas. Relê as páginas recordando-se o entusiasmo da noite anterior nas belas noites. E um divino de integração espiritual com o Pai compreende, então, que humildemente sempre recebeu amparo divino. E o Consolador prometido a espargir belezas eternas, sem simbolismo, nem alegorias, nem misteriosos sutis. Abertamente, Eurípides continua a ler segunda parte e arranca-lhe lágrimas, que jamais sentia o autor algum o significado do amor, da sabedoria de Deus. Essas palavras de Eurípides, repetidas várias vezes, espalhavam-se em grande respeito à obra de Leon Denis. Quando desceu o morro, vivia os primeiros arrebatamentos que da leitura espírita lhe proporcionava e se repetiam no futuro pelas mãos fraternas do tio senhor. Profundamente abalado em suas convicções católicas e leal sensibilidade ao seu espírito restringido,
a sua presença na igreja, restranja a sua presença na igreja a poucos ofícios. Já não se mesmo assíduo frequentador dos cultos religiosos. O fato começa a despertar pressões no meio da família de Eurípides e do clero, que o Senhor fazia chegar Eurípides, reduzindo o material da doutrina espírita, e na companhia de José Martins Borges, o moço lia e comentava, abrindo novos entendimentos espirituais. Às quintas-feiras, Eurípides ia à Conquista efetuar escrituras da casa comercial do pai, e lá encontrava sempre com a querida madrinha Sana, que ia fazer pequenas compras e aproveitava para ver o afilhado. Então, madrinha, como vão as almas do outro mundo? Dona Sana fora fiel intérprete com enternecedora singeleza roceira, o movimento espírita de Santa Maria. Desde os assobios, as pedradas, que muitas preocupações vinha por Eurípides, até extraordinárias sessões em que os médios, semi-analfabetos, discorriam com sabedoria e eloquência sobre o Evangelho. Você precisa assistir às nossas reuniões, meu filho. Os espíritos estão falando pelo Jason e pelo Aristides, explicando que o Evangelho, fazendo todas chorar como nos tempos de Jesus. A convite carinhoso da madrinha, naquela altura dos acontecimentos, era muito oportuno. Despediu-se da madrinha e, na sexta-feira da Paixão, Eurípides convidou o amigo José Borges para irem assistir uma sessão espírita em Santa Maria. Para não preocupar os pais, avisou a mãe e voltaria no dia seguinte à noite. A reunião era toda à tarde. Chegaram às 14 horas. Eurípides e o companheiro estavam com o objetivo de ver tudo ao vivo. Entraram na reunião, respeitosos, os trabalhos já haviam começado. Um pensamento vibra-lhe a mente. Resolveu fazer o seu pedido, fazê-lo mentalmente. Tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófica doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida, sob o discurso Jesus por intermédio do intérprete solicitado. Impossível Aristide, um semi-analfabeto, aquela linguagem que empolgava até as lágrimas aos presentes. Ao final da exposição, a entidade assinala a sua identidade como selo vibrante, fraterno, saudações, paz, João Evangelista. Eurípides compreendeu o perfeito código de consolação que o mundo fora dado a receber. Eurípides retornaria dias após o grupo fraterno de Santa Maria, e o tio senhor, totalmente inconsciente, nas transes sonambúlicas, o médium transmitiu a palavra serena e orientadora de Bezerra de Menezes. A entidade convida Eurípides a tornar-se parte da linha, afirmando suas faculdades curadoras.
Eurípides obedece, confiante, participando da corrente vibratória, sem saber agir, ora fervorosamente no silêncio para o fundo da alma em favor dos enfermos presentes. Depois, Bezerra de Menezes fala ao benfeitor Vicente de Paula. O grande apóstolo da caridade, após a saudação ungida de amor, dirige-se a Eurípides, lembrando que o moço era presidente de uma congregação religiosa que trazia o nome de Vicente de Paula. E, ao terminar a mensagem, Vicente de Paula confia ao moço uma revelação de alto sentido emocional para Eurípides. Era seu guia espiritual desde o berço. O benfeitor acentuou abandone sem pensar, sem mágoa, sem cargo de a sua sem o benfeitor acentuou abandone sem pesar a sua mágoa de carga da congregação. Convido a criar outra instituição cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você, o comandante material. Ao afaste-se de vez da igreja quando você ouvir o espocar dos fogos, o repicar dos sinos e o som das músicas sacras, não se sinta magoado, nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um amplo serviço de amor. Meu filho, as portas do sacramento vão fechar-se para você. A própria família vai revoltar-se, mas não se importe. Proclame sempre a verdade. A partir dessa hora, as responsabilidades do seu espírito em ampliação ilimitadamente. E, concluindo o luminoso guia, você atravessará a rua da amargura com os amigos ridicularizando você, uma atitude que não podem compreender. Eurípides volta à cidade e o coração banha-se de claridade e novas de sublimes resoluções. Os membros da congregação vicentina receberam estarrecidos a decisão de Eurípides e rogam ao moço uma explicação para a sua surpreendente conduta. Eurípides, atendo, narra com simplicidade os acontecimentos que lhe marcaram novos rumos na vida. Uma bomba inesperada, os antigos companheiros exclamam fora de si: você está louco! O espiritismo é fábrica de loucos. Você está louco, Eurípides? Replicam sem reno bendito de loucura que me deu o discernimento necessário para distinguir o erro da verdade, para trocar o engano pela realidade do espírito. Enquanto a família de Eurípides se fechava, envolvida pelas malhas terríveis da incompreensão, os amigos da população local, em qualquer ponto da cidade, da sua passagem, escutavam: o professor está louco, o setor educacional sofria rude golpe. Os companheiros do liceu abandonaram seus cargos. O mobiliário da escola foi retirado e o prédio do querido requerido por seus proprietários. O Eurípides, todavia, permitia-lhe voos regiões celestes e destinava-se a lugares comuns do cotidiano. Eurípides, apóstolo da mediunidade, observava-se fora do corpo físico
em admirável desdobramento, quando, certa à noite, viu em si próprio um prodigioso volitação, embora quieto, com o arrastamento pela vontade de alguém, num turvelino de amor, subia, sempre queria parar, queria descer, e realmente o veículo carnal, mas não conseguia. Envergava-se de forma leve, respirando, num oceano do ar mais leve ainda, viajou maneira de pássaro teleguiado. Avistou um homem que meditava, envolvido por uma luz, aproximou-se, porém, em um momento, estacou trêmulo, e num deslumbramento, reconheceu-se na presença do Cristo. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Viu, porém, que Jesus também chorava. Perguntou o Senhor: por que choras? E ele não respondeu. E Eurípides perguntou novamente: choras pelos descrentes do mundo? Cristo lhe respondeu, em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos que eu sofro pelos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E Eurípides não saberia descrever o que passou, com o que caísse em profundo sombra ante a dor, e a resposta, e lhe trouxeram, desceu e desceu. Acordou no corpo de carne, era madrugada, levantou-se e não dormiu mais. Entregou-se aos necessitados, doentes, sem repouso sequer, um dia até a morte. Por essa época, a família já residia na rua municipal. Os novos serviços de Eurípides atraíram numerosos amigos, pessoas que buscavam socorro e que as mãos do jovem proporcionavam todos gratuitamente. Preocupado com o alvoroço que ele trazia ao lar paterno, sua mãe doente, enferma, Eurípides procurou os pais e confiou-lhe respeitosamente que a ideia de mudar, e os pais compreenderam. O senhor Mojico facilitou-lhe comprando uma área em que localizava o prédio escolhido para em reduzido valor. A casa localizada na rua Allan Kardec de Eurípides. Eurípides trouxe carinhosamente para o seu lar dois velhos sem abrigo, professor Inácio, um septuagenário, e Eva, procedente de Santa Maria. Nessa época, Eurípides já foi eleito orador oficial do Centro Espírita Fé, Amor em Santa Maria, unido mais dois núcleos, que o senhor e seus companheiros tornaram-se assíduos trabalhadores de espiritualidade e de sacramento. A família de Eurípides de respeitar as demissões do moço após um ano de conversão no espiritismo, já que refazia do primeiro choque. A doce coração de Meca ia recolhendo as lições doutrinárias. Como o filho, seu espírito era muito avançado e experiências pretéritas, achava-se preparada para receber as verdades novas. Aquela corajosa chega e se ao marido com grande notícia: Mojico,
Eu sou espírita. E ante a estupefação do fiel companheiro, Meca concluiu: Eurípides manda dizer a você que estude o espiritismo e depois vá conversar com ele, com inteiro conhecimento de causa. Anos depois, toda a família se converteu. Dona Meca tornou-se médium curadora e na residência de Eurípides, na rua Visconde da rua Rio Branco, fundou-se o grupo espírita Esperança e Caridade em 27 de janeiro de 1905. Seus pais e irmãos já estavam conversos em espiritualidade. Dos espíritos que se manifestavam por Eurípides, podemos destacar o seguinte: Sócrates, Platão, Pitágoras, da antiga Grécia, Juvenal, filósofo romano, Maria, mãe de Jesus, Madalena, Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, apóstolo do Evangelho, Orígenes, Jerônimo, do Agostinho, original do cristianismo, Giordano Bruno, João Rus, Joana de Ângeli, não, Joana d'Arc, mártires da Inquisição, Victor Hugo, Lamartine, Lamennais, Fénelon, Michelet, Le Fontaine, Le Cordaire, Bossuet, da velha França, Lincoln, Benjamin Franklin, dos Estados Unidos, Tiradentes, Pedro de Alcântara, José Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Saldanha da Gama, do Brasil. Eurípides foi intimado a comparecer no dia 19, às 19 horas do dia 22 de outubro, a fim de prestar esclarecimento na inquérito policial, momento em que Eurípides de Valise preparava para ir ver os seus doentes. Compreendia do início de que era um charlatão. Compareceu ao local e, quando iniciou o trabalho, Eurípides ele lhe dirige: Vossa Excelência concede-me a permissão para retirar-me? Que vai o senhor fazer? Ver os seus doentes, senhor. Desassombra Eurípides impressionou, o desassombro de Eurípides impressionou o doutor Araripe, que viu nele um homem excepcional e estava disposto até ao sacrifício pelos doentes. Na rua, uma multidão queria saber, saiu e disse: Nada grave, voltem todos para seus lares. Lágrimas banhavam os olhos de seus pais quando Eurípides chegou e contou para evitar as preocupações maiores. Alguns dias depois, Dona Amália, auxiliar, notaram que Bezerra de Menezes anunciava que brilhantes artigos de defesa já estavam saindo, ditados efetivamente os discípulos do curso superior do Colégio Allan Kardec. Haviam indicado excelente matéria aos jornais, aos leigos espíritas, algumas cidades da região. E alguns desejavam eliminar a autorizada nefanda acusação. Certo dia, Eurípides, chorando, pediu aos amigos: Por favor, meus irmãos, os senhores fazem-me sofrer muito mais do que os que me acusam. Serei mais infeliz um dos senhores tornar-se assassino por minha causa. Eurípides estava à mercê da sanha dos adversários, gratuitos que colocavam jagunços a vigiar os passos por várias vezes. Eurípides foi avisado por benfeitores espirituais
atentos a preservar-lhe a vida. Certa noite, bateram-se na janela do quarto o hábito dos que vinham para buscar remédio. No instante em que ia atender, Eurípides ouviu a voz alertadora de Bezerra de Menezes: "Não abra! Estão aí alguém que quer matar você." E Eurípides obedeceu. Eurípides foi o primeiro médium do Brasil, do exterior, a operar com instrumental. Foi operar com instrumental. Eurípides, na condição de instrumento do espírito, que, elevada a hierarquia, curava inclusive moléstias que, na época, eram de desafio à medicina, a lepra e a tuberculose. Essas curas levavam a seu nome além das fronteiras. Uma das características mediúnicas: não examinava os doentes, perguntava só a idade do enfermo e psicografava a necessária receita, cujos remédios Amália Ferreira, sua ajudante de manipulação, sobre a observação dos espíritos. Quando o espírito do apóstolo deixara o corpo físico, o fenômeno de desdobramento era capaz sozinho curas e operações de parto. A explicação de que Eurípides, em uma de suas encarnações, fora médico na França. Quando não havia desdobramento, as curas dependiam de Dr. Bezerra de Menezes. Seus guias espirituais. Posto médium em bilocação. Certa vez, disse Eurípides, sorrindo após um transe durante uma aula: "Prestem atenção, acabo de estar em uma residência através da Igreja do Rosário, fazendo um parto difícil, e o marido não sabe que é pai. Está a caminho daqui. Vem a cavalo e com a montaria. Ele está, nesse momento, apeando do cavalo e vai subindo as escadas do colégio. Agora, quando ele chegar na sala, os senhores fiquem de pé e sentem. Atenção, ele vai entrar. Ele está multiaflito, pedindo para Eurípides para ir fazer o parto de sua mulher, que estava muito mal. "Acalme-se", respondeu, sorrindo. "Fiz o parto há 5 minutos atrás." "Não é possível. Eu teria visto o senhor." "Não vi pelo caminho." "Não viu porque fui em espírito. Pode voltar sossegado. A menina nasceu, é bonita e forte." Ele, com medo quis levar Eurípides. Foi junto e não acreditou. Quando chegaram, a parturiente disse, com a filhinha nos braços: "Doutor, não precisamos vir novamente. Eu e o bebê estamos bem." Eurípides voltou rápido para o colégio para continuar a aula. Visão premonitória de tratamento de Versalhes. Eurípides previu com antecedência a Primeira Guerra Mundial, iniciada em agosto de 1914, e depois ficou sabendo que nenhum chefe da nação suspeitava que ele estava dando aula, e entrou em transe sonambúlico e viu no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos, na França, Tratado da Paz com assinatura que foi dado a ler Clemens, presidente Wilson, etc. Abriu os olhos e relatou aos alunos, emocionado: "O que vira, graças a Deus, vem em breve, o mundo estará em paz." 8 meses depois,
Em 28 de junho de 18, o Tratado de Paz foi assinado na Sala dos Espelhos. Eurípides comunicou também aos familiares, alguns confrades, que o espírito lhe segregado, que grande perda do céu cairia no colégio de Allan Kardec no dia 1º de novembro de 1918. Ele interpretou como sendo sua desencarnação. Vários familiares, porém, deram outra interpretação. Mas para o seu Mojico e Dona Meca e o Zé da Cunha, seu cunhado, voltou o assunto, frisou: prepare-se, porque muita gente vai chorar no dia 1º de novembro. Nesse dia, vai haver muito choro em Sacramento. Pediu aos alunos do Colégio Allan Kardec que avisassem os parentes que, no dia 1º, uma pessoa muito benquista em Sacramento desencarnaria, mas que ninguém lamentasse, pois essa pessoa fazia mais falta no espaço do que na Terra. Eurípides Barçanufo contava 38 anos de idade e gozava de ótima saúde. Foi em 1918 que a terrível gripe pneumônica espalhou pelo mundo, que surgiu primeiro na Espanha. Por isso, era conhecida como gripe espanhola. Matava em 24 horas, fez desencarnar milhões de pessoas em Sacramento. Não podia escapar a epidemia. Eurípides desdobrava-se com a terra doentes com febre de 40 graus e no dia 23 de outubro, Eurípides foi atingido pelo vírus e não quis parar de trabalhar. Socorreram os outros de febre alta e cansado. Na noite de 31 de outubro de 1918, ele disse, muito abatido, querendo dar uma receita que devia preparar o dia. As raízes foi caindo, estava perto dele, procurei ampará-lo e, impedindo a queda, os outros auxiliares também correram, impedindo a queda. Outros auxiliares e foram socorrer. Ele começou a entrar em coma, mas teve tempo de pedir um banho. Levaram para o banheiro, terminou o banho, conduzindo-o ao leito, até ele começou a roncar e já estava em coma. Ficou até meia-noite, quando, abrindo os olhos, sorrindo, disse: graças a Deus estou salvo. Todos foram descansar, pensando que ele estava salvo da doença. E Eurípides, porém, continuava no leito, assistido por sua mãe, Dona Meca, que também encontrava-se gripada. Eurípides, então, lhes disse, respirando com dificuldade: se tiver que fechar a farmácia, feche, mas o colégio, desejo que meu corpo seja... Não, o colégio não. Se tiver... O colégio não. Se tiver que fechar a farmácia, feche, mas o colégio não. Desejo que o meu corpo seja enterrado em sepultura rasa, que o caixão seja comum, que visitem o meu corpo, que vistam o meu corpo com roupa velha. E sua mãe, com lágrimas, beijou-lhe a face, concordando. E veio à sala, onde foi amparada por
seu Mojico, e enquanto o filho muito amado ressonava, Dona Meca, minutos depois, ouviu o espírito de Bezerra de Menezes dizer: vai ao quarto ver seu filho, ele está desprendendo-se. Ela foi, e o filho estava, pôs a mão na sua cabeça, Eurípides, e o apóstolo desencarnou. Aguardavam no Mensageiro de Jesus. Era 6 horas da manhã do dia 1º de novembro de 1918. A profecia cumpriu-se. Vamos narrar, porém, uma aparição autêntica ao fato que verificou-se na residência da senhora Elvira Cândido Borges, no dia 31 de dezembro de 41, véspera do Ano Novo. A senhora Elvira viu sua neta, Graciela, desencarnada, com 24 anos, entrou na sala sorrindo, acompanhada de Eurípides também, sorrindo, e presenteou-lhe com um cartão de boas festas. O primeiro médium a receber a mensagem psicografada por Eurípides foi o tio Senhor. Infelizmente, a mensagem perdeu-se, e o segundo médium foi Francisco Cândido Xavier. Não queremos terminar sem entregar uma revelação final sobre o apóstolo da caridade, revelação que tivemos no nosso espírito mentor. Cada um dos leitores que eu li, em vidas passadas na França, foi eclesiástico e médico e professor. Essa informação veio através de Mariano Cunha Júnior, no início da Idade Média. Ficou gravada em letras de ouro a história da Terra. Seu nome era Francisco Bernardone, mas o povo chamava de Francisco de Assis. Assim chegamos ao fim dos caminhos percorridos por Eurípides Barçanufo, que é o apóstolo da caridade, podendo usufruir das belezas do mundo superior, e continue, no entanto, conosco a espargir suas balsâmicas vibrações sobre as chagas de nossas dificuldades. Esta lição eu tirei dos livros Eurípides, o Homem à Missão, de Corina Novellino, e Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, de Jorge Rezende. Então, é essa a minha lição. Desculpe a minha emoção, mas eu Toda vez que ela lê, ela chora. Ai, que lindo. Araci, olha, eu fiquei emocionada, viu? Com a eu preciosidade o que você trouxe para nós. Muito, muito Olha, obrigado mesmo, Araci. Muito Eu lindo. Eu não tinha noção da magnitude deles. Eu Eu também já ouvi não. falar, mas, meu Deus, é muito lindo. Nossa, é Emocionante muito mesmo, forte. né? eu achei maravilhoso a vida dele, o que ele passou, o que ele fez, a espiritualidade avançada que ele teve desde os tempos antes de vir e depois de que veio, e até na hora da morte trabalhando. Eu acho isso aí uma coisa fora de série. Impressionante. Né? É, o Mas espírito se mesmo tratando do espírito que é, né? É é o espírito maravilhoso. evoluído, né, Gente, mas é isso. Nossa, como... Eu sabia que era um espírito evoluído, tudo, mas eu não sabia que era esse ponto É, de, eu de também não. receber
ver mensagens de Sócrates, Platão, de tantas personalidades que foi no decorrer da história. As pessoas tentaram matar ele, eu não sabia disso também. Sei lá, foi tudo Maravilhoso. muito, muito Para novo mim para também. mim. E ele é o mentor da nossa casa, né? Pense, Nancy, por trazer isso para gente. Nancy, muito Eu lindo, falei, nossa. como Maravilhoso, eu maravilhoso. escrevi, essa lição, eu já li ela. Eu li em 2003, 2005, depois 2005 de novo, 2009, 2015, depois 2021 e agora 2023. Entendeu? Que eu peguei de 2 livros que a doutora Elza me deu, o livro, e falou, olha, já que você gosta de ouvir sobre Eurípides, você pega e faça essa lição como você achar. Eu li os 2 livros e retirei as coisas mais interessantes que tinha e pus no caderno. E aí levei para ela e li. A turma toda gostou. E cada vez que tinha ou a morte dele ou o nascimento, sempre me pediam para ler, lá no centro, né? E agora, para vocês nunca tinham ouvido, né? O Gente, Nancy, foi lindo, detalhado. Nossa, foi maravilhoso, assim. E Esse guarda essa espírito, lição aí, viu? Porque guarde isso essa aí a aula. gente precisa ter para sempre. você conseguiu gravar? Consegui gravar Não. tudo. Gravei tudo. Ai, que bom. Eu consegui gravar tudo, Você assim. gravou? Inclusive, Você gravou? Gravou. gravei. Estou gravando, inclusive, agora, nosso papo. Até a imagem final, assim, depois eu vou pôr no YouTube, se você permitir. Que a gente vai fazer. Porque, assim, Olha, muito esse espírito lindo. merece esse reconhecimento, né? E você trouxe lindamente, assim, a vida dele, né? Que vocês já tiveram a oportunidade de ir a Sacramento? Não. Vocês não foram? A casa nunca foi, Não. Josi? Nunca fui. Não, nunca fui. Eu fui, mas não com a casa. Não, nunca fomos. Por lá, não. Quando você chega em Sacramento, você sente uma energia que você nunca mais esquece. E aquele ser passou por ali. Ele tinha que passar por ali. Gente, a gente precisa ir, então. Temos que fazer esse passeio. A Gruta do Palhares, né? Josi, aquela gruta que tem Nossa Senhora, assim, tem uma energia, né? A casa que ele fundou, o colégio que ele fundou está lá até hoje, Uhum. né? Formou milhares É de muito lindo. crianças. Pode ser que na outra vida, quem sabe, eu fui, e por isso que eu sou tão É. interessada. Quem Eu sabe acho que você viveu já por foi lá, aluna Nancy? dele, viu? Eu tô achando Eu que você acho já que foi estava aluna lá do dele. lado dele. E eu vou te levar um livro. Eu não sou capaz de ler e não me emocionar, É porque lindo. eu vi a vida dele, sofrimento, a mãe, ele ter que fechar o colégio, todo mundo fazendo pouco, chamando ele de louco, e ele era um espírita, né? Que só fazia o bem. Não, e o entusiasmo dele, né? Entusiasta por tudo que ele fazia, né? Pegar, ler um livro durante a noite de 300 e tantas Não. páginas. Incrível. Com 22 anos, ele já tinha 5 4 cursos, responsabilidades. vereador. É 5, né? Depois, se sair do corpo e fazer um pacto, o marido não sabia que a criança já tinha nascido, ele falou que já tinha nascido, é uma menina perfeita, com saúde, né? É coisa mesmo da viagem, né? Sim. E a próxima, eu vou te emprestar um livro, Nancy. Nancy, eu vou te emprestar um livro. Não me vai inventar, não. Chama-se, você já leu A Grande Espera? Olha, Leu? o livro, um está aqui, que foi a doutora Elza que me deu. Ela escreveu assim: a Nancy, querida amiga, que aprendeu a admirar esse grande espírito, espero que ele te ilumine, abençoe e a sua jornada terrena. Muitas felicidades, que Deus
e abrace, abençoe abraços da Elza. Foi no dia do meu aniversário, dia 14 de dezembro de 2003, que ela me deu esse livro. Olha que maravilha. Vou guardar essa assinatura aí, né? Aqui no livro tem a fotografia do pai dele e mãe, ó. Dá para eu ver? sei qual é. Sei qual é. Muito lindo. Isso mesmo. A mãe dele, muito inspirada, né? Esse livro que eu estou falando, A Grande Espera, mostra a vida dele lá nos primórdios, na outra encarnação. Você conhece esse livro, Josi? Não. Um menino que não teve nem sapato, tinha chinelo, nunca recebeu um presente, uma criança que nunca recebeu um presente, né? É muito triste a vida dele. Desde pequeno, né? Mas ele veio muito preparado, porque Exatamente. ele veio muito preparado, assim. Ele conheceu, uma das encarnações dele, ele conheceu Jesus. Ele viveu com Jesus. Então, você não viu? Que ele subiu lá, começou, saiu do corpo, foi subindo, Imagina, subindo. Aí chegou lá um homem chorando e falou com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E o que ele falou, né? Choro por quem conhece o evangelho e não pratica. Esse é muito Eu acho fantástico. isso aí. Muito lindo. E você sabe que o Chico Xavier também teve muita contribuição, assim, porque tem vários livros sobre ele que falam dessas vidas anteriores. E a Corina Novelino tinha medo de publicar, mas o Chico confirmou todas as encarnações anteriores. E ela foi lançando os livros. E ele foi assim, ele aparece no livro Ave Cristo do Chico como um escravo chamado Rufo. Ele aparece lá também, o Eurípides, né? Ele tá sempre na obra, o espiritismo sempre tem ele assim, em várias obras, e a gente não sabe quem é ele dentro das obras, porque ele é uma pessoa presente, assim, né? Como você falou, Francisco de Assis, ele estava perto de Francisco de Assis, ele era, nossa, imagina o tamanho desse espírito, né? Nossa, gigante. Desse tamanho, e ele não pisava em uma formiga. Ele não matava uma formiga. Você viu que o vizinho matou o pássaro dele lá e comeu, e depois não sabia que o pássaro era dele, e veio falar e ele chorou de emoção de saber que o pássaro, né, tinha sido morto. É lindo, né? Tem todas essas coisas. Até nisso ele foi sofrido, que até muito lindo. O pássaro que o homem tinha por matou. Gente, muito E o mais interessante é o bom, método. viu? Foi muito proveitoso, viu, Nancy? O método de ensino, se toda escola pegasse o método não estou nem falando espírita em si, porque é espírita, né? Mas o método pedagógico que ele deixou, o Colégio Allan Kardec, se toda escola fizesse, gente, ia ser um outro mundo. Porque justamente, respeito à natureza, respeito... Ele é quase um novo Pestalozzi, assim, é muito lindo, sim. E quem vai para Sacramento e vê o Colégio Allan Kardec funcionando, as crianças felizes, crescendo, e quantas pessoas brilhantes saem daquele colégio, parece que você quer matricular seu filho lá, você quer morar lá, você quer viver lá, parece uma cidade feliz, né? Mas aí... Nós somos, né, Ima? A Ima foi Nós fomos. Vocês foram, não foram? Isso mesmo. É lindo, né? Nós fomos. É lindo demais. É muito bonito, muita energia boa mesmo, né? E a gente tem que... O Oceano guardou o quadro de novo, a gente tem que pôr aquele quadro de novo. Então, eu até contei a história do quadro, né? A Nancy deve saber mais que eu, né? Não sei se você lembra, Nancy, que a doutora Elza pegou uma foto pequenininha dele, levou lá na Praça da República e pediu para aqueles pintores de rua pintar, fazer ele no grafite, né? Eu acho que no grafite. E ela pediu num tamanho não tão grande, né? Maior que aquele, mas um tamanho médio. Aí, quando ela foi buscar, o tamanho era maior do que ela pediu. E aí, a pessoa que fez falou assim: olha, enquanto eu estava fazendo, eu senti que era de uma pessoa muito grandiosa, então eu fiz maior. Então, assim, você vê, ele nem sabia quem era. Tem essas Incrível. coisas, né?
É muito bonito. Estou revendo ele aqui. Ah, o quadro, né? Parece muito, acho que é muito ele mesmo. Porque É, tem uma galera também que faz uns quadros de Eurípides, já vi uns quadros de Eurípides dos Santos por aí que não parece nada, assim, né? Parece outra pessoa, né? Um homem de bigode, né? Qualquer homem de bigode. é, Mas esse não, esse é muito igual. Sim, é. é muito bonito aquele quadro. Aquele do oceano também é Muito, bonito, aquele que está de corpo inteiro, né? Também é bonito. nossa, muito. Senhor Eurípides é o mentor do trabalho da nossa casa, não é? Ele é o patrono, vamos dizer assim, né? É, É, quando eu comecei lá, a doutora Elza sempre falava, né, que lá era, o nome de lá era Eurípides Barçanufo, né? é. É o mentor espiritual, é Eurípides Barçanufo, isso mesmo. A gente tem que trazer aquele quadro do Eurípides para fora de novo, É, Vamos pôr lá na frente. Falar com você, Ana. né? Sim. Então tá bom, gente. Estendemos, mas valeu a pena, né? Muito imagina que obrigada, é viu, isso. Nancy? Obrigada eu de vocês Obrigada pela terem a contribuição, paciência de pela ficar ouvindo. emoção. Não, imagina. Nossa, obrigada por você ter fôlego para falar esse tempo todo, emocionada. É verdade, Muito lindo, né? Nossa, muito lindo. Sempre vale a pena relembrar a história desse grandioso espírito, é verdade. né? Então, Ima, faz para a gente as vibrações. E aí, Nancy, se você quiser já, você quiser não, ser mais, não sei se você preparou alguma coisa ou não, mas já encerra em seguida, tá bom? Tá. Então, elevamos agora, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso querido mestre e amigo. E agora iniciamos nossa vibração, lembrando que vibração significa vibrar o melhor que temos em nós, nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, em prol de nossos irmãos em Deus. E, primeiramente, vamos vibrar pelos nomes que se encontram em nosso caderno de orações, para que Deus, todo misericordioso, traga a cada um ou a cura de suas dores, ou bálsamo para os seus anseios, ou soluções de seus problemas. E nossos pensamentos agora, nossos melhores pensamentos, vamos dirigindo eles para a paz no mundo, para a paz entre todas as nações. E vamos dirigindo também para o nosso planeta, vamos dirigindo nossos melhores pensamentos de justiça, de sabedoria e de fraternidade entre todos os líderes políticos, sociais, religiosos. E vamos vibrar agora também pelos idosos, pelas crianças, para que possam ter o amparo, ter o cuidado e ter o amor de que tanto necessitam. E vamos agora elevar nossos pensamentos, vibrar para os nossos irmãos que fazem uso de drogas, que estão perdidos nos vícios, para que possam se fortalecer e, dessa forma, vencer os desafios dos vícios. E vamos também dirigindo nosso pensamento para todas as pessoas que estão doentes do corpo e da alma, para que possam obter a sua cura.
Vamos também vibrar pela paz e pelo respeito entre todas as religiões. Vamos vibrar também pela fome no mundo, para que todas as pessoas possam ser abençoadas com alimento. E vamos vibrar também lá nas prisões, onde os homens estão com os corações endurecidos, que uma fagulha do amor de Deus possa penetrar em seus corações e assim fazendo valer o bem maior. E vamos vibrar também agora por nossos familiares, por nossos amigos e por nós mesmos, nos nossos mais caros desejos. E vamos agora finalizando a nossa vibração, agradecendo a Deus as bênçãos de nossa vibração. E vamos passar agora para o nosso passe virtual, mantendo o pensamento elevado, imaginamos, ou sintamos, e do alto, mãos de luz de radiante beleza, desce sobre você, sua cabeça, seu rosto, seus braços, suas mãos, seu peito, seu abdômen, suas costas, suas pernas, seus pés. E você vai percebendo que estas mãos de luz vão recolhendo sentimentos como medo, a tristeza, a aflição, as mágoas, os traumas. E você vai sentindo uma leveza muito grande, uma paz e uma alegria. E você vê que do alto, você levanta os olhos e vê que do alto você vê a imagem de Jesus, que te envolve com a luz amorosa de seu coração, te protegendo e te abençoando. E se sentindo feliz e agradecida, com o coração repleto de gratidão a Deus e a Jesus, você estende suas mãos, como se tocando todo o nosso planeta, vibrando alegria, vibrando amor e vibrando paz a todos os seres. Estamos finalizando paz e dando graças a Deus. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, os bons espíritos que vieram nos auxiliar, os que vieram para aprender, muito obrigada pela oportunidade e obrigada, Eurípides Barçanufo, por ter contado a sua vida aqui e Deus ter me dado forças para conseguir. Obrigada, Mestre Jesus, Deus nosso Pai, os bons espíritos que vieram nos auxiliar, que vieram para aprender. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e que, se assim Deus o permitir, no próximo domingo, no próximo quarta-feira, estaremos reunidos. Protegei o nosso grupo Marlene e nós. Se Deus assim o permitir, estaremos reunidos. Obrigada, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus, encerramos a reunião da noite. Então, boa noite, amigos. Boa noite. Feriado a todos. Obrigado, bom feriado. Obrigada.
Bom feriado a vocês. Você Domingo, vai lá Araci, domingo estaremos no Sedame, domingo. amanhã? Araci, domingo nós estaremos no Domingo? Sedame, tá? Amanhã você não vai, Vou, amanhã eu vou também. Amanhã tem trabalho mas não de... vai transmitir, né? Não vai transmitir porque Dos corpos, né? é psicografia, tipo a Que psicografia. que a menina perguntou se ia transmitir. Eu não consigo transmitir, que eu vou chegar em cima da hora só para o trabalho e vou embora rapidinho. Ah, não. Porque Não, mas tá certo, tá certo. todo dia de A final, gente faz as orações em casa. Porque antigamente eu ia no finados, cemitério, agora eu não vou mais. É um dia muito triste para mim. E eu não gosto nem de pensar. aham. Mas se você quiser, eu conecto você lá. Você eu conecto lá, se quiser. Se quiser participar. Não, bem, não. Porque, Domingo nós estamos juntos de novo, se Deus sabe por quiser. quê? Porque A energia